Eu sou Helena Duarte, tenho 72 anos, e vou te contar como a ingratidão de um filho quase me transformou em uma estranha dentro da minha própria casa. Era manhã de domingo quando recebi a frase que ecoaria para sempre na minha memória. Mãe, já está na hora de você procurar outro lugar para morar. Aquelas palavras vieram de Roberto, meu único filho, dito com a frieza de um desconhecido. Ao lado dele, no sofá, estava Marta, sua esposa, sorrindo como quem acabava de conquistar uma vitória planejada há meses. Foi um golpe tão duro que por alguns segundos perdi o ar, mas me mantive em silêncio. Eu não iria me entregar ao espetáculo de humilhação que eles esperavam ver. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Por um segundo, achei que não me levantaria mais. Coloquei minha xícara de café sobre a mesa com calma, respirando fundo. Está bem, Roberto. Preciso apenas de alguns dias para me organizar, respondi, como se estivesse aceitando uma condição inevitável. O que eles não sabiam era que eu estava preparada para este momento. Durante 2 anos, fui reduzida à condição de inquilina invisível, alguém tolerada, mas nunca respeitada. Eu, que sempre fora a dona da casa, havia me tornado um móvel incômodo na sala deles. E enquanto eles celebravam mentalmente minha saída, eu planejava em silêncio a maior virada da minha vida. Nos últimos meses, Marta havia transformado minha casa no cenário perfeito de seu domínio. Retirou meus móveis antigos, substituiu minhas cortinas, ocupou a cozinha e até tomou posse do meu banheiro. Roberto, por sua vez, repetia frases prontas que soavam como desprezo disfarçado de cuidado. Mãe, você precisa entender que o tempo mudou. Mãe, deixe Marta organizar as coisas. Mãe, não seja tão antiquada. Aos poucos, fui sendo empurrada para os cantos da minha própria vida. Mas eu não estava adormecida. Eu observava, anotava e esperava. O que eles não sabiam é que, muito antes de se mudarem para cá, eu havia guardado todos os documentos importantes em um cofre secreto. Escrituras, apólices, comprovantes de investimentos, testamento. Tudo em meu nome desde a morte de Antônio, meu marido. Roberto sempre soube disso, mas com o tempo deixou que a conveniência do esquecimento moldasse sua narrativa. Talvez tenha acreditado que a velhice me tornaria frágil, fácil de manipular, incapaz de lutar por mim. Esse foi o maior erro da vida dele. No momento em que Marta sugeriu que eu buscasse um apartamento menor, apropriado para a minha idade, senti a chama da minha dignidade reacender. Eles esperavam lágrimas, súplicas, talvez até um desmaio. Em vez disso, dei-lhes um sorriso tranquilo que os confundiu. Dentro de mim, no entanto, a tempestade se armava. Eu já havia conversado com minha amiga Beatriz, advogada aposentada e tão astuta quanto uma raposa. E naquele mesmo dia, decidi que não esperaria mais. Estava na hora de mostrar a Roberto e Marta quem realmente era a dona daquela casa. Voltei para meu quarto devagar, sentindo cada músculo dos meus 72 anos, mas com a firmeza de quem carrega décadas de experiência. Abri a gaveta escondida da minha cômoda e ali estavam os papéis que Marta jamais imaginou que eu ainda tivesse. Passei os dedos sobre a escritura da casa, lembrando do dia em que Antônio assinou o testamento que me nomeava herdeira universal. Senti uma força imensa subir pelas minhas veias, como se meu marido, mesmo falecido, ainda estivesse me protegendo. Enquanto eles planejavam como ocupar definitivamente meu espaço, eu digitava uma mensagem curta para Beatriz. Chegou a hora. Amanhã cedo, no seu escritório. A resposta veio em segundos. Perfeito. Traga todos os documentos. Vamos resolver isso. Guardei o celular, fechei a gaveta e me olhei no espelho. Não vi a idosa frágil que eles acreditavam dominar. Vi a mulher que havia passado uma vida inteira construindo, lutando, criando.
Vi a mulher que agora estava pronta para a sua maior batalha: recuperar a liberdade que tentaram me roubar. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. O silêncio da casa contrastava com a agitação dentro de mim. Tomei um banho demorado, coloquei meu vestido azul marinho preferido, o mesmo que usava quando queria me sentir forte e profissional, e arrumei meus cabelos com cuidado. Enquanto me maquiava levemente, escutei Marta resmungando na cozinha. "Roberto, sua mãe não fez café. Como vamos sair sem comer?" O tom de voz dela era carregado de impaciência, como se eu fosse uma empregada relapsa. Respirei fundo e desci as escadas com um sorriso sereno. Peguei uma maçã da fruteira e disse: "Bom dia, volto mais tarde." Deixei-os paralisados, sem dar espaço para questionamentos. O ar da rua me abraçou como uma promessa de liberdade. Fazia meses que não saía tão cedo sem precisar dar satisfações. Peguei o ônibus para o centro da cidade, sentindo-me novamente dona dos meus passos. Meu celular apitou com mensagens do grupo Mulheres Fortes, minhas amigas de longa data. Escrevi: "Hoje começa minha nova vida. Mais tarde conto tudo." As respostas foram instantâneas, cheias de corações e palavras de apoio. Sorri, sentindo que não estava sozinha nessa luta. Ao contrário do que Roberto e Marta acreditavam, eu tinha uma rede de mulheres dispostas a me lembrar do meu valor. Beatriz me recebeu em seu pequeno escritório com um abraço caloroso. Aos 70 anos, mantinha o mesmo olhar penetrante de quando atuava nos tribunais. Sentamos lado a lado enquanto eu abria a pasta com todos os documentos que guardara com tanto zelo: escritura, testamento, apólices de seguro, extratos bancários, tudo perfeitamente organizado. Ela analisava cada papel com a calma de quem sabe que a verdade está do nosso lado. Quando terminou, sorriu com aquele brilho nos olhos que eu conhecia bem. "Helena, sua situação é mais sólida do que imagina. Essa casa e todos os bens são exclusivamente seus." Senti um alívio misturado a uma revolta silenciosa. Durante 2 anos, eu havia sido tratada como um estorvo, quando na verdade era a provedora invisível de tudo. Beatriz fechou a pasta e disse: "Seu filho e sua nora não têm nenhum direito legal enquanto você viver. É hora de lembrá-los disso." Concordei em silêncio, sentindo meu coração acelerar. Pedi que ela preparasse uma notificação formal, deixando claro que todas as decisões sobre a casa só poderiam ser tomadas com minha autorização. "Quer que eu entregue pessoalmente?" perguntou. Pensei por alguns segundos e respondi: "Ainda não. Primeiro quero que sintam o peso da realidade de outra forma." Ao sair do escritório, senti que cada passo me levava de volta à minha própria vida. Passei no salão de beleza e cortei o cabelo. Nada radical, mas o suficiente para me olhar no espelho e enxergar uma mulher renovada. Depois comprei um vestido novo. Não era apenas uma roupa, era um símbolo de dignidade recuperada. Marta sempre me criticava por vestir roupas antigas, como se isso fosse um defeito. Mas naquele momento percebi que nunca foi sobre moda, e sim sobre me fazer sentir inferior. Agora era eu quem escolhia. Quando voltei para casa, já passava das 5 da tarde. Roberto me esperava na sala com expressão preocupada. "Mãe, onde esteve o dia todo? Ficamos preocupados." Respondi com calma. Resolvi alguns assuntos pessoais. Marta entrou logo em seguida, vinda de sua aula de pilates, e disparou: "Precisamos conversar sobre as regras da casa. Se você vai continuar aqui, terá que contribuir com as despesas." Olhei para ela com firmeza. A mulher que me transformara em uma hóspede humilhada agora queria me cobrar aluguel para viver na minha própria casa. Sorri. "Tudo bem, Marta. Amanhã falamos sobre isso." E subi para meu quarto, deixando os dois sem entender nada. Assim que fechei a porta, disquei o número da minha prima Teresa, corretora de imóveis. "Prima, preciso que você avalie minha casa o quanto antes. Estou pensando em vender." Ela suspirou do outro lado da linha. "Helena, você não faz ideia. Essa região se valorizou demais. Sua casa vale uma fortuna." A notícia me atingiu como um raio de energia. Sorri sozinha. Mais do que nunca,
Percebi que tinha todas as armas para virar o jogo. Enquanto eles acreditavam que eu estava prestes a me tornar um peso, eu preparava silenciosamente o caminho para a minha independência definitiva. Na manhã seguinte, desci para a cozinha com passos firmes. Marta já estava lá, mexendo em armários como se fosse a dona da casa. Ao me ver, ajeitou o cabelo e disse com aquele tom falso de autoridade: Helena, precisamos conversar. Você não pode simplesmente sair sem avisar. Isso é falta de respeito. Peguei calmamente minha chaleira e respondi: Respeito é uma via de mão dupla, Marta. E até onde sei, não tenho que pedir permissão para viver minha própria vida. Ela arregalou os olhos, surpresa com a resposta. Pela primeira vez em 2 anos, eu não me encolhi diante dela. Ontem, Elias e eu conversamos e achamos que sua atitude está sendo problemática, continuou Marta, tentando recuperar o controle. Problemática. Essa palavra ecoou em meus ouvidos como um insulto. Eu, que havia sustentado aquela casa em silêncio, era chamada de problemática por uma mulher que nunca contribuiu com nada. Servi meu chá lentamente e disse: Talvez o problema esteja na sua percepção, não na minha atitude. Marta ficou sem palavras por alguns segundos, sem imaginar que eu teria coragem de enfrentá-la. Ela respirou fundo e tentou outra estratégia. Nós sacrificamos muito para cuidar de você, Helena. Poderíamos estar vivendo em nosso próprio lar, mas preferimos ficar aqui, cuidando das suas necessidades. Quase ri diante daquela inversão absurda da realidade. Eu sabia que estavam ali não por generosidade, mas por conveniência. Olhei-a nos olhos e respondi: Interessante. E você alguma vez se perguntou de onde vem o dinheiro para pagar as contas desta casa? Sua expressão mudou rapidamente, os lábios tremendo entre dúvida e negação. Roberto trabalha e eu faço freelances, respondeu, tentando parecer segura. É suficiente para manter tudo funcionando. Eu não aguentei e soltei um leve sorriso. Minha querida, todas as contas são debitadas da minha conta bancária. Luz, água, impostos, seguros. Vocês só pagam suas compras pessoais. Esta casa não se sustenta pelo esforço de vocês, mas pelo que eu construí ao longo da vida. Vi o choque surgir em seus olhos. Marta estava pela primeira vez sem um discurso pronto, sem uma mentira convincente. Antes que ela reagisse, meu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem da minha prima Teresa. Helena, o corretor pode ir hoje às 15 horas avaliar sua casa. Respondi rapidamente. Perfeito, estarei esperando. Guardei o telefone antes que Marta pudesse bisbilhotar. Ela tentou forçar um sorriso e perguntou: Quem era? Assuntos pessoais, respondi friamente. O silêncio pesado que seguiu foi a prova de que ela havia entendido. Eu não estava mais sob seu controle. Ao meio-dia, Roberto voltou para almoçar. Marta correu até ele com expressão aflita. Sussurrou algo em seu ouvido, apontando discretamente para mim. Ele se aproximou e disse: Mãe, Marta contou que você a desrespeitou de manhã. Isso não pode continuar. Olhei para ele e perguntei calmamente: Você se lembra do testamento que seu pai deixou? Roberto franziu o senho. Sim, claro. E se lembra o que dizia? Que tudo ficaria em seu nome até a senhora falecer. Fiz um leve aceno com a cabeça. Exatamente. Então, por favor, me diga, quem é o verdadeiro dono desta casa? O silêncio que se instalou foi tão denso que quase podia ser tocado. Roberto abaixou os olhos, sem coragem de encarar a verdade que sempre soube, mas escolheu ignorar. Marta, por sua vez, cruzou os braços e tentou reverter. Isso não muda o fato de que nós cuidamos de você. Respirei fundo, tomando o último gole do meu chá. Não, Marta, o que fizeram foi tentar me transformar em uma hóspede na minha própria casa, mas a verdade está prestes a vir à tona e vocês vão descobrir que subestimar uma mulher de 72 anos foi o maior erro de suas vidas. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Espiei pela janela e vi um homem de terno impecável, pasta de couro em mãos e um sorriso profissional. Era Eduardo Melo, o corretor indicado por minha prima Teresa.
Sua presença parecia deslocada naquele ambiente de hostilidade, como se trouxesse consigo uma nova ordem para minha vida. Abri a porta e o cumprimentei com firmeza. Senhora Helena Duarte, é um prazer conhecê-la. Igualmente, Sr. Melo. Entre, por favor. Sua postura elegante contrastava com o clima tenso da casa. Marta surgiu da sala, visivelmente desconfortável. Quem é esse? Perguntou, sem disfarçar a irritação. Sorri e respondi. Um convidado meu, Marta. Não se preocupe, não tomará muito do seu tempo. Eduardo olhou em volta, analisando cada detalhe com olhos de especialista. Tirava fotos, media espaços, fazia anotações. Roberto desceu as escadas nesse momento, franzindo a testa. Mãe, o que está acontecendo aqui? Apontei para o corretor e disse tranquilamente. Apenas avaliando a propriedade. A reação de ambos foi instantânea. Choque, incredulidade e um medo silencioso que os denunciava. Enquanto Eduardo caminhava pelos cômodos, Marta tentava se justificar. A casa está em bom estado porque nós cuidamos dela. O corretor apenas assentiu, mantendo o foco em sua análise profissional. Eu aproveitei para dizer: na verdade, essa casa sempre foi cuidada por mim e pelo meu falecido marido. É nossa história em cada tijolo. Eduardo sorriu levemente, percebendo o peso daquelas palavras. Seus comentários eram cada vez mais animadores. A localização é excelente, a manutenção está impecável, esta casa tem grande potencial no mercado. Em 1 hora, ele havia percorrido todos os espaços, inclusive o jardim que Marta dizia ser obra do seu esforço. Eduardo olhou para mim e disse com firmeza: Senhora Helena, sua propriedade está avaliada entre 450 mil e 500 mil. É um valor muito acima da média da região, devido à valorização recente. Marta deixou cair o copo que segurava, o barulho ecoando pelo chão como um tiro. Roberto empalideceu, incapaz de reagir. Eu, por outro lado, senti uma onda de poder e justiça percorrer minhas veias. O que isso significa em termos práticos? Perguntei. Eduardo respondeu com segurança. Significa que, caso decida vender, terá propostas sérias em poucas semanas. Com a preparação certa, pode conseguir ainda mais. É um patrimônio sólido e muito desejado. Marta tentou interromper. Mas isso não pode estar certo. Essa casa não vale tudo isso. Eduardo a olhou com educação, mas firmeza. Posso garantir, senhora, que vale. E muito. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Depois que o corretor foi embora, a sala parecia outro lugar. Roberto se jogou no sofá, passando as mãos pelo rosto. Mãe, isso é loucura. Você não pode estar pensando em vender esta casa. Sentei-me diante dele, mantendo minha calma. Eu não só estou pensando, Roberto. Já tomei a decisão. Esta casa vai ser vendida. Marta explodiu. Você não pode fazer isso. Nós moramos aqui, esta também é a nossa casa. Olhei-a nos olhos e disse com voz cortante. Não, Marta. Esta casa sempre foi minha. Vocês foram apenas hóspedes temporários que esqueceram sua condição. Eles ficaram em silêncio, atordoados pela revelação. Subi para meu quarto, deixando-os na sala com seus medos e discussões abafadas. Peguei o telefone e liguei para Beatriz. O corretor avaliou a casa em R$500 mil. Está tudo pronto para seguir. Do outro lado da linha, ouvi sua voz firme. Perfeito, Helena. Agora só falta a carta legal. Está pronta para entregar? Sorri diante do espelho, vendo refletida uma mulher que renascia. Sim, Beatriz, mas antes quero que eles sintam cada pedaço da realidade se despedaçar. Só então verão o quanto me subestimaram. Na manhã seguinte, a tensão na casa era quase palpável. Roberto evitava cruzar comigo, saindo cedo para o trabalho sem sequer dar bom dia. Marta, por outro lado, rondava os corredores como um animal enjaulado, batendo portas e fingindo arrumar armários já organizados. Eu apenas observava em silêncio, tomando meu chá calmamente. Às 10 horas em ponto, ouvi a campainha. Era um mensageiro do escritório de Beatriz, trazendo um envelope pardo. Recebi-o com tranquilidade e o coloquei sobre a mesa da sala, bem à vista.
No envelope estava a notificação legal que deixava claro: eu era a única proprietária da casa. Marta foi a primeira a notar o envelope. Aproximou-se com curiosidade, tentando ler o destinatário. Roberto Costa e Marta Almeida, residentes temporários. A expressão dela mudou na hora. Residentes temporários? O que significa isso? Sorri e respondi. Significa exatamente o que está escrito. Vocês não têm nenhum direito sobre esta casa. Tecnicamente, sempre foram apenas hóspedes. O silêncio que seguiu foi carregado de indignação. Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas, mas não teve coragem de abri-lo. Apenas o deixou sobre a mesa, como se queimasse ao toque. Quando Roberto voltou no fim da tarde, Marta o recebeu na porta com desespero. Vi da escada a cena, ela colocando o envelope em suas mãos e sussurrando algo no ouvido. Ele abriu rapidamente e, a cada linha lida, sua expressão se transformava. Do choque para a incredulidade, da incredulidade para a raiva. Minutos depois, ele entrou na sala onde eu estava sentada. Mãe, precisamos conversar agora. Fechei o livro que lia e respondi. Claro, Roberto, estou ouvindo. Ele ergueu o documento como se fosse uma arma. O que significa isso? Você nos tratou como invasores. Levantei-me devagar, encarando-o de frente. Não tratei vocês como nada além do que sempre foram, meus hóspedes. A diferença é que vocês esqueceram disso. Ele tentou se justificar. Mas, mãe, nós cuidamos da senhora. Respirei fundo e respondi. Cuidaram de mim? Ou me transformaram em empregada doméstica dentro da minha própria casa? Vi sua boca se abrir e fechar sem encontrar palavras. Marta interferiu. Isso é absurdo, Helena. Nós sacrificamos nossa vida para estar aqui. Olhei para ela com firmeza. Sacrificaram o quê? Viver sem pagar aluguel, sem contribuir com despesas, sem sequer me respeitar? Esse foi o sacrifício? O silêncio caiu como um peso. Roberto passou as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. Mãe, não era isso que eu queria, interrompeu, mas não conseguiu concluir. Eu me aproximei, mantendo minha voz calma. Roberto, durante 2 anos você nunca me perguntou o que eu queria. Nunca quis saber minha opinião sobre nada. Nunca considerou meus sentimentos. Agora é tarde para fingir surpresa. Marta, furiosa, gritou. Você não pode nos expulsar. Esta também é a nossa casa. Foi então que decidi dar o golpe final. Não, Marta. Esta é somente a minha casa, e dentro de poucas semanas ela estará no mercado. A revelação caiu como uma bomba. Marta levou a mão à boca e Roberto deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Vender? Você vai vender a casa? Perguntou ele com incredulidade. Assenti com serenidade. Já está tudo encaminhado. Dentro de 1 mês, provavelmente já terei compradores sérios. Marta gritou. Você não pode fazer isso. E para onde nós vamos? Respondi com frieza. Para onde quiserem. A vida adulta é feita de escolhas, e agora é hora de vocês aprenderem a se sustentar. Subi para o meu quarto, deixando-os atordoados. De lá de cima, ouvi suas vozes misturadas em uma discussão frenética. Marta acusava Roberto de fraqueza. Roberto culpava Marta por ter pressionado demais. Pela primeira vez em 2 anos, ouvi meu filho defendendo-me em meio aos gritos da esposa. Ela tem razão, Marta. Esta é a casa dela. Sempre foi. Aquela frase me fez chorar silenciosamente. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, ele começava a enxergar a realidade. A guerra estava longe de terminar, mas a batalha mais importante já estava vencida. Eu tinha recuperado minha voz. Na sexta-feira seguinte, a casa parecia um velório. Roberto saía cedo e evitava me olhar nos olhos. Marta, por sua vez, passava os dias em silêncio, com olheiras profundas, como quem via seu mundo desmoronar. Eu, ao contrário, acordava cada manhã com uma energia que não sentia há décadas. Era como se cada decisão me devolvesse anos de vida. O corretor Eduardo voltou com um fotógrafo profissional para registrar a casa.
Enquanto eles reorganizavam móveis e ajustavam a iluminação, pensei: finalmente este lugar será mostrado pelo que realmente é, uma propriedade valiosa, não um campo de humilhações. À tarde, recebi uma ligação de Teresa, minha prima. Helena, temos um casal jovem interessado. Eles querem fechar rápido e já têm financiamento aprovado. Meu coração bateu acelerado, mas não hesitei. Marque uma visita o quanto antes, respondi. Quando contei a notícia a Roberto, vi lágrimas em seus olhos. Mãe, isso está acontecendo muito rápido. Toquei seu braço e disse: rápido para você, Roberto. Para mim demorou 2 anos. 2 anos em que fui invisível dentro da minha própria casa. Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça em silêncio. Na manhã de sábado, o casal veio conhecer a casa. Caminharam pelos cômodos encantados, admirando cada detalhe. Marta os seguia de perto, como se pudesse impedir a venda apenas com sua presença sufocante. Quando saíram, Eduardo foi direto. Eles querem formalizar a proposta. 480 mil, com fechamento em 30 dias. Minha decisão foi imediata. Aceito. Marta explodiu em lágrimas. Você não pode aceitar a primeira oferta. É burrice. Respirei fundo e respondi. Não preciso de mais dinheiro, Marta. Preciso de tranquilidade. A frase a deixou sem palavras. Pela primeira vez, ela não tinha argumento. Na semana seguinte, comecei a embalar minhas coisas. Escolhi apenas o que realmente importava. Alguns móveis antigos, lembranças de Antônio, fotos da infância de Roberto e brinquedos guardados de minha neta Clara. O resto seria doado. Marta, vendo minhas caixas, tentou uma última vez. Helena, não seja drástica. Podemos mudar, podemos melhorar. Olhei para ela com firmeza. Promessas feitas sob pressão não valem nada. Tiveram 2 anos para me tratar com respeito e não fizeram. Agora é tarde. Vi lágrimas em seus olhos, mas desta vez não senti vontade de consolá-la. Minha dignidade vinha em primeiro lugar. 2 dias depois, assinei o contrato de compra do meu novo apartamento, em um condomínio tranquilo perto do parque. Um espaço iluminado, com varanda e um quarto extra para quando Clara quisesse me visitar. Quando contei a novidade à minha neta, seus olhos brilharam. Vovó, agora vou poder ir sempre que quiser? Sorri e respondi. Sempre, meu amor. Essa será a nossa casa de verdade, sem ninguém dizendo quando podemos ou não ficar juntas. Naquele momento, percebi que minha escolha não era apenas sobre mim, mas também sobre o futuro da minha neta. Na última noite, antes da mudança, sentei-me sozinha na varanda da casa que logo deixaria para trás. Olhei para as paredes, para o jardim que plantei com minhas próprias mãos, para cada memória que me prendia ali. E pela primeira vez, não senti dor, senti apenas liberdade. A casa havia cumprido seu papel, mas não me definia. O que me definia era a força de não permitir que me reduzissem a uma sombra. Fechei os olhos e agradeci silenciosamente a Antônio, certa de que ele estaria orgulhoso da decisão que tomei. No dia da mudança, quando o caminhão estacionou na porta, Roberto se aproximou. Com voz embargada, disse: Mãe, me desculpe. Eu não percebi o quanto te ferimos. Toquei seu rosto e respondi: Eu sempre vou te amar, Roberto. Mas amor não é aceitar ser desrespeitada. O maior presente que posso deixar a você é essa lição. Ele chorou em silêncio, enquanto Marta observava de longe, derrotada. Entrei no carro com a cabeça erguida. Pela primeira vez em muito tempo, eu era dona do meu destino. E essa era a maior vitória da minha vida. Recuperar a dignidade e escolher como viver meus últimos anos em paz. E agora eu quero saber de você. O que faria no meu lugar? Já passou por uma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.